Olá, estamos aqui mais uma vez, um momento com o Dr. Elê. Não diferente, estamos hoje com um convidado muito especial, Pastor Valnei de Souza Guimarães. E hoje temos um tema sim, de extrema importância que vai trazer esclarecimento para você, assim, formidável. Não perca esta oportunidade. Fique até o final, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Pastor Vonley, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, o prazer é todo meu. É uma honra estar aqui nesse podcast, estar com nossos telespectadores aí, né? E poder compartilhar um pouquinho daquilo que aprendemos ao longo da vida. Muito bem. Pastor, como é que foi a semana? Fala pra gente aí. Foi tudo bem? Alguma intercorrência? Como é que estão as coisas? Não, graças a Deus tá indo bem, né? As coisas estão fluindo e tudo naquilo, na vontade permissiva de Deus, né? Amém, amém. E o nosso tema hoje, ele é o poder da conexão. Temos visto diversas pessoas questionarem, nos perguntarem, né, como que nós conseguimos chegar onde nós estamos agora, como que a nossa equipe vem evoluindo, crescendo. Então, nada mais, nada menos do que a conexão que nós temos, né? Nós temos uma facilidade de nos comunicar, de interagir um com o outro. Mas não são todas as pessoas assim, pastor. Então, queremos hoje, então, trazer algum esclarecimento e, claro, a sua experiência, né? Colocar em prática para que o nosso público possa desfrutar desse conhecimento que o senhor tem. Pastor, define para a gente conexão. Conexão nada mais é do que fazer uma ligação entre um ponto ou outro ou vários pontos. Se formos colocar uma forma fácil da pessoa entender, Sim, seria um interruptor numa sala. Por exemplo, você chegou em casa à noite, você vai perceber que tem luz na rua, mas por algum motivo não tem luz dentro do seu quarto. O que aconteceu? Tem ali um interruptor impedindo a conexão. Quando você aciona ele, a conexão é feita e a luz que estava disponível, a eletricidade, chega ao ambiente trazendo luz. Então a conexão é fazer a ligação de algo, de um local ao outro, permitindo que alguma coisa chegue naquele ambiente. Em relacionamentos, nós podemos dizer que conexão permite com que haja um compartilhamento de conhecimento, de informações e às vezes até de oportunidades na vida que quando você se conecta, elas começam a acontecer automaticamente. pastor, como que a conexão ou a falta da conexão pode nos impactar positivamente ou negativamente? Isso tem a ver com a sensação de pertencimento que nós seres humanos temos. Todos nós temos a necessidade de pertencer a algum grupo, a algum local. E essa conexão permite que essa sensação ela flua de uma maneira muito boa. Tem um caso interessante que para a nossa saúde, então, isso é importantíssimo. Eu tenho um tio que hoje em dia ele já é falecido, há muitos anos atrás, ele teve um AVC e estava muito mal no hospital. O médico comunicou à família que ele estava nas últimas. A família nessa época estava numa situação difícil, os irmãos brigavam muito, Uhum. um não falava com o outro, mas nesse dia em especial, quando eles receberam a notícia que o pai deles estava a ponto de morrer, todos foram em direção ao hospital e foi aquela entrada no quarto, foi um alvoroço, né? Uhum. Eles entraram no quarto e isso o pai contou. Esse que estava em coma, mal pra caramba, ele contou que quando ele ouviu a voz dos filhos e ele identificou cada um deles, ele Uhum. disse que deu um choque no pé dele, do pé à cabeça, e uma vontade de viver assim, descomunal, Uhum. que ele se recuperou, ficou com uma sequela do AVC, mas ele durou anos depois disso. Quer Sim. dizer, a sensação de pertencimento que brotou nele naquele momento fez a vida dele dar uma guinada tremenda. Isso que é o poder que a conexão tem dentro de nós. Isso, na verdade, o senhor nos trouxe a parte positiva Sim. da conexão, né? Agora, pastor, a gente ouve diversas pessoas nos falar
que diversas vezes tentam se relacionar com outras pessoas e acabam que se frustrando. Uma conexão que traz, na verdade, algo negativo para si. Por que que isso acontece? Isso é uma coisa assim complicada porque nós acabamos atraindo aquilo que a gente está vibrando. Sim, No outro podcast nós botamos sobre vibração, né? sim, Isso tem a ver. Você se conecta com aquilo que você vibra. Então, muitas vezes a pessoa ela não está bem e ela quer fazer uma conexão não estando bem. O que que ela vai fazer? Vai se conectar mal. Primeiro ela tem que melhorar o seu estado sim. para poder fazer uma conexão saudável. Senão ela só vai atrair o que não presta. Então, eu posso então ter uma boa vontade, né, de me conectar, porém estou me conectando com pessoas erradas. Sim. Então, eu preciso, nesse momento, refletir, me buscar aí, de repente, dentro de mim, algo que possa estar me influenciando negativamente de buscar conexões em pessoas erradas, né? No caso aí, é o que a maioria das pessoas que nos procuram, principalmente em emergência, porque sofreram algum tipo de, de assédio, porque sofreram algum tipo de decepção, né? Então, na verdade, elas não estão em condições de se conectar e acabam fazendo conexões indevidas. Exatamente, porque isso está diretamente relacionado à autoimagem da pessoa. Se você não está com uma boa autoimagem e você quer fazer uma conexão, tu só vai atrair pessoas que também não estão numa boa autoimagem. Uhum. Então, semelhantes atraem semelhantes, Sim, né? sim. Pastor, desde muito cedo a gente já vive na conexão, né? Sim, Tá sim. certo? Isso aí é interessante que nós, para nascermos, o nosso pai teve que se conectar com a nossa mãe. Sim. Isso foi a conexão superficial. Depois eles tiveram que ter um relacionamento sexual. Aí o espermatozoide teve que se conectar com o óvulo. Depois dessa conexão, não parou aí. O óvulo teve que se conectar ao útero. E depois que isso aconteceu, e essa conexão foi feita, você vai perceber que a pessoa teve que parar no hospital e teve que se conectar com mais pessoas. Aí tem a equipe médica, os enfermeiros. Sim. E tu pode perceber que em todo momento da nossa vida, a conexão sempre fez parte. Só que nós não fomos ensinados a pensar dessa maneira. Então a gente acabou desenvolvendo que eu sozinho consigo chegar a algum local. É muito difícil, porque o mundo é feito de conexões desde que você nasceu. Sim, sim, com certeza. A gente podemos ir até lá no princípio, né? O próprio Deus, né, vindo, né, no final da tarde, no final Sim, do dia, é. né, se comunicar com o homem, se conectar com o homem, né? Então, assim, há na história há uma necessidade de se conectar. Nós não fomos feitos para ficar desconectados. Nós temos que nos conectar até mesmo para sobrevivermos. Sim. Não tem como, é impossível. Uhum. Pastor, hoje, nos dias de hoje, como que eu posso orientar, por exemplo, os meus filhos? Né? Eu tenho 3 filhos, né? Como que eu posso orientá-los a fazer conexões de maneira correta? Esse é um processo interessante porque a criança ela tem que aprender e ser ensinada a ter empatia, que ela não é melhor que o outro, que os dois são iguais. E nesse companheirismo começar a fazer brotar um sentimento de companheirismo, de pertencimento, Uhum. nada de soberba, egoísmo, eu sou mais, não. Você tem que nutrir que um precisa do outro. É igual, por exemplo, nós precisamos do lixeiro. Sim, claro. Você já imaginou se o lixeiro passa um mês sem passar na porta da tua casa pegando lixo? Uhum. Quer dizer, é importante. Geralmente no final do ano, quando o lixeiro pede aquele. Aquela caixinha? Eu tô lá com a caixinha, eu dou a Uhum. caixinha pro lixeiro, entendeu? Eu dependo dele. Sim, Eu dependo do frentista. Quando eu vou no sim. posto para poder botar o combustível. Então eu não sou sozinho. Eu preciso dessas conexões para muitas vezes na minha vida as coisas fluírem. Sim, sim. Então, educar, ensinar.
coisas que nós não aprendemos, né? Que é um dever nosso, né? Há uma falha muito grande nessa questão de ensinamento, de cultura, e parece que nós vivemos hoje um momento diferente, né? Parece que com a necessidade da comunicação, da conexão, por exemplo, antes as pessoas elas se relacionavam num ambiente muito próximo, Sim. né? Os seus vizinhos, os seus parentes, na escola, né? Na sua comunidade religiosa, né? Então vivia naquele ambiente ali, né? Hoje, com a facilidade na comunicação, né? da internet, você faz conexões com o teu vizinho ao mesmo tempo que você está fazendo conexão com alguém lá no outro lado do mundo, né? Isso é interessante que, por exemplo, foi feito um estudo há um tempo atrás que há muitos anos atrás, 68% das pessoas casavam porque um conhecido conhecia alguém que indicou aquela pessoa e você acabou tendo um relacionamento. Sim. E somente Era muito 32%, comum, né? era muito comum. E somente 32% era você que conseguiu ir lá contactar a pessoa e fazer. Aham. Quer dizer, o percentual era muito maior que alguém conhece alguém que conhece alguém que indica aquela pessoa e você formou o relacionamento. Uhum. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, caiu de 32% para 2% agora. Caramba. É uma diferença absurda. As pessoas agora estão casando à distância. Sim. Conhece a pessoa do outro país, vai lá, casa lá. Quer dizer, olha como é que mudou totalmente a dimensão da conexão. Eu já ouvi história de pessoas que casaram sem ter o contato físico, né? Tiveram só a conexão via internet, telefone e por aí. E depois que realizaram o casamento é que elas tiveram contato físico. Exatamente. O poder que a conexão tem. E o interessante nessa dimensão de conexão é que tem 3 tipos de conexão que nós temos que ficar atento. Sim. E até para ensinar para os nossos filhos. É que a conexão ela é para cima, para os lados e para baixo. Para cima é se conectar com pessoas que no momento estão numa posição acima de você. Sim. Porque essas pessoas têm condições, às vezes, de proporcionar para você a solução de um problema, abertura de uma porta. Sim. Do lado na horizontal, são pessoas que estão no mesmo patamar que você. Essas pessoas, muitas vezes, elas vão proporcionar para você uma oportunidade que você não teria. Eu soube de um caso no podcast que eu assisti de um empresário, ele trabalha com refrigeração, e ele falou que tinha um concorrente dele, né? Os dois sempre competindo no mesmo mercado. Só que o que ele fazia? Muitas vezes, tinha uma demanda que ele não tinha condições de realizar, ele indicava o concorrente. Ele falava, olha, eu no momento não posso te atender, mas vai de fulano de tal porque ele é tão bom quanto eu. E isso daí ele sempre fazia. Um belo dia aconteceu uma situação interessante. Ele estava precisando de um serviço e estava sem esse concorrente. Procurou ele e falou, rapaz, tem uma demanda que eu não estou tendo condições de fazer e é muito grande e você tem condições. Eu indiquei você para eles. Você topa? Ele falou, topo. Quer dizer, conexões na horizontal. Agora, uma conexão que a gente usa muito pouco e que também é poderosa é conexões com quem está abaixo de você. Muitas vezes a pessoa ela não está abaixo porque ela é inferior. Ela pode estar abaixo por causa de um problema que ela está passando na vida. Uma condição. Tem um caso que eu assisti também numa reportagem no podcast que um empresário, ele chegando na empresa dele, ele viu que tinha um morador de rua com um galão de água na porta da empresa dele. Ele olhou aquela cena, estranhou, ele entrou com o carro, chamou o funcionário e perguntou, o que esse rapaz está fazendo aí? Aí ele disse que ele é arrogante, né, na época. Sim. Aí o funcionário falou, não, toda vez a gente pega água para ele. Ele falou, não, diz que você não vai pegar água, que ele pode entrar na empresa e pegar água. Tinha um bebedor industrial, né? Ele podia encher o galão. Ele foi para a empresa, foi 7 horas da manhã. Ele disse que quando olhou pelas câmeras, 9 horas da manhã, o rapaz ainda estava parado na porta da empresa com o galão na mão. Ele disse que aquilo mexeu com ele, meio arrogante, ele desceu, foi lá falar com o rapaz, poxa, por que tu não quis entrar? Aí a resposta do rapaz quebrou ele, falou assim, eu não sou digno de entrar na sua empresa do jeito que eu estou. Se o senhor não puder me fornecer água, não tem problema, eu vou procurar outra empresa que possa me fornecer água. Ele disse que aquela palavra daquele homem quebrou ele e ele falou, não, deixa que eu vou pegar água para você. Foi lá dentro, encheu o galão, voltou, e ele disse que percebeu que aquele não era um rapaz comum, tinha um diferente. Sim.
E daí ele combinou, todo dia eu vou encher o galão para ele. Aí todo dia de manhã ele chegava, enchia o galão e batia papo. Papo vai, papo vem e tal. Ele descobriu que o rapaz estava naquela situação por causa de um trauma. A esposa dele havia traído ele, largado ele, e aquilo fez com que ele sofresse um baque tão grande Sim. que ele abandonou o trabalho e ficou morando na rua. E aí ele conversando, falou, rapaz, mas e a tua família, a tua mãe? Não, minha mãe me ama muito. Falei, então olha para tua mãe, não olha para essa pessoa não te merecia. E começou a dar conselho para ele, Sim. né? A ficha dele caiu, né? Ele acordou para aquele detalhe. Outro dia, passado-se um tempo, quando ele olhou, quem estava lá na porta do galpão, da fábrica dele, o mesmo homem, mas todo alinhado. Agora já estava de terno, gravata, barba feita. Aham. E falou, hoje eu posso entrar na sua empresa. Hoje eu estou em condições de entrar. Entrou, tomaram um café junto e falou, estou voltando para minha terra, Olha, o que local coisa. que eu tanto amo, a minha mãe está lá me esperando. A empresa que eu trabalhava mandou uma carta para mim que me quer de volta lá no setor. Ele, poxa, então isso mesmo, ele voltou. Passaram-se alguns meses, esse empresário recebeu uma proposta enorme. Ele precisava de 10 carretas para fazer a carga. E ele não tinha 10 carretas, ele só tinha 2. E ele falou, caramba, eu não posso perder esse negócio. Aham. Aí ele procurou na internet e descobriu que tinha uma empresa no outro estado que estava vendendo 10 carretas, que havia trocado a frota de carreta, trocou a carreta e nisso que trocou, botou a venda. No que botou a venda, ele foi lá procurar. Chegou no departamento de venda, tentando negociar, mas a sugestão que deram foi o seguinte, nós só vendemos à vista. E ele ficou, não tem dinheiro para comprar à vista. Sim. E aí ele conversa com o vendedor, e o vendedor, não, o gerente falou que é só à vista, só à vista. Poxa, fala com ele, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou da empresa tal. Poxa, se ele não pode facilitar para mim. Aí ele foi lá, passou um tempo, conversou, quando voltou, o vendedor chamou, você é fulano de tal? Ele estranhou que ele não tinha falado o nome. Sim. Ele falou, sou, da empresa tal, né? Ele falou, pode levar as 10 carretas. E você paga como puder. Aí ele falou, como assim? Ele falou, porque o gerente disse que te conhece, você não deve lembrar dele, mas ele lembra muito bem quem é você. E você pode levar e ele sabe que você vai pagar. Conseguiu a venda parcelada e ele falou, eu não tive contato com o gerente, mas eu deduzo quem seja. Sim. Sim. Nós temos na Bíblia, pastor, um exemplo claro, né? Um exemplo que o mestre, a Bíblia relata que o mestre estava fazendo uns milagres, né? Em uma certa cidade e tinha um centurião e que um dos seus servos estava doente. Então ele destaca algumas pessoas que vá até Jesus, né, para que Jesus cure o seu servo. Então Jesus, comovido, né, por aquele pedido, segue em direção àquele homem. No meio do caminho ele encontra e esse homem diz para Jesus que não havia necessidade de Jesus ir até a casa dele, porque ele não era digno, né, de receber o mestre na sua casa. E como ele, aí ele relata, né, e como ele tinha vários soldados, vários servos, né, ao seu comando, Jesus também poderia fazer isso. Né? Ele relata lá, diz lá que ele dando uma ordem, os seus servos cumprem. Então, se Jesus, da onde estivesse, desse a ordem para que o seu servo ficasse curado, ele seria curado. Então, Jesus libera a cura para aquele homem e então aquele homem é curado simplesmente porque Jesus liberou a cura. E está aí, né? A distância, né? Não precisou nem que ele fosse até a casa daquele homem. O senhor lembra desse episódio da Bíblia? Lembro, foi de Cafarnaum, quando Jesus está passando Cafarnaum. E interessante nesse texto que ele não tinha contato direto com Jesus, mas ele sabia que Jesus era judeu. Sim. O que ele fez? Ele tinha contato com os anciãos do tabernáculo, ele falou com os anciãos e o texto da Bíblia é tremendo que fala assim, e os anciãos insistiram muito com Jesus para que pudesse curar o servo, porque ainda falou assim, ele é digno que isso seja feito por ele, porque ele nos ama
e ele mesmo construiu o tabernáculo para Você nós. vê que coisa, né? Então, a conexão aconteceu lá atrás, né? Lá Ele atrás. participou de alguma maneira da construção do tabernáculo. Sim. Então, fazendo aí a ponte da conexão. Que precisou dela mais tarde. O grande problema que nós temos é que a gente acha, eu não preciso dessa pessoa. Só que aí tem um problema sério, que eu costumo dizer que alguém sempre conhece alguém, que sempre conhece alguém, que sempre conhece alguém que pode te ajudar. Sim, Mas também alguém conhece alguém que conhece alguém que pode te atrapalhar. E se você tiver noção disso, tu vai tomar cuidado sim. para não achar que é superior aos outros. Porque num dado momento da vida, a vida dá a guinada, dobra na esquina e lá na Uhum. frente. Eu contar um caso que eu vi no podcast que eu achei interessante. Um policial, dois policiais, eles abordaram um rapaz trabalhador. Só que por um momento da vida ele estava com o documento do carro atrasado. E aí, o que esse policial fez? Um deles, né? Foi grosso pra caramba com esse rapaz, deu um chute no traseiro dele, né? Isso. Foi. E vai embora daqui, pai. Deu um bicão no traseiro do rapaz, né? Tempo se passou. Esse policial, um deles, não foi o que chutou, foi o outro que estava junto, né? Tava no ônibus, disse que estava um rapaz sentado no ônibus olhando para ele o tempo todo. E ele estranhou aquilo, falou: o que esse cara tá me olhando, me encarando? Aí disse que o rapaz falou assim: você é fulano de tal, né? Aí ele: ué, como é que ele sabe meu nome? Sou. Do batalhão tal? Ele falou: é. Não tá lembrado de mim não, né? Ele falou: não, não tô lembrado não. Eu sou aquele cara que o teu colega deu um chute no traseiro. Eu quero dizer para você que eu tô me formando agora em capitão. E vou ser capitão do batalhão de vocês. Ele: que isso, capitão? Não leva isso pro coração. Você tá muito rancoroso. Ele falou: não, não tô rancoroso não. Aguarda que daqui a uns 6 meses no máximo eu tô lá. Aí ele disse que gelou de cima e embaixo. Chegou pro colega dele, que agora era sargento, e falou: rapaz, tu lembra daquele caso? Ele falou: qual caso? Daquele rapaz que você deu chute? Lembro. Pois é, ele está se formando agora em capitão e está vindo para ser capitão do nosso batalhão. Eu falei: que isso, rapaz? Isso é mentira, lorota? Ele falou: não, cara. Ele falou muito sério. Não passou 3 meses. Quem bate na porta do batalhão? Aquele. Aquele homem. Capitão agora do batalhão dele. Chamou os dois na sala e falou: vocês sabiam que vocês são a peça principal para eu estar aqui hoje? Eu só cheguei aqui por causa de vocês. E eu vou fazer questão de estar na patrulha com vocês agora daqui para frente. Caramba. E, cara, os dois gelaram. Aí: que isso, capitão? Não fica com essa mágoa. Eu falei: não, não é mágoa. Só que eu quero acompanhar de perto agora o trabalho de vocês. O problema é de você achar que porque está em cima pode pisar quem está embaixo. O mundo dá a volta. Muita volta, muita volta. Vou ter que ir lá de novo, pastor, na Bíblia, né? A gente tem aí o exemplo de José, Sim. né? José preso lá na prisão, né? Ele fazia as conexões, né? Tanto é que o chefe, né, Sim. da prisão deu a ele a liberdade de tomar conta, né, dos outros presos. E ele fazia essas conexões tão bem que, um dado momento, foi citado o nome dele diante de Faraó. É. Não é isso? Isso mesmo. É interessante que, por exemplo, qual é o nosso problema? Muitas vezes nós, quando somos injustiçados, nós queremos fazer péssimas conexões. José nos dá um exemplo que é sobrenatural. Foi vendido pelos seus irmãos e, de vez de ficar revoltado, ele se conectou com Potifar da melhor maneira possível, que Potifar o colocou como o chefe da casa dele. Ele falou: você agora está aqui tomando em tudo, menos na minha esposa. E aí aconteceu aquela situação nos conhece da Bíblia, né? Sim. Que a esposa de Potifar se interessou por ele, quis ter um caso com ele, ele não quis. Ele foi então colocado na prisão, como tentativa de estupro, né? E lá na prisão, ele não ficou revoltado também, ele procurou se conectar com o carcereiro. E o carcereiro deu liberdade para ele. E não parou aí. Quando teve lá o copeiro e o padeiro preso do rei, Sim. ele se conectou tanto com o copeiro quanto com o padeiro, porque ele falou: quando saírem daqui, lembra de mim. Quando o copeiro saiu, passou um tempão. Lá depois o copeiro lembrou: ih, tem um homem lá na prisão que, olha, é ótimo para interpretação de sonho. E aí a conexão foi feita. Quer dizer,
A gente nunca sabe quando a nossa conexão vai surtir o resultado que a gente espera. Sim. Por isso que é importante sempre ter boas conexões, Boas conexões. o tempo todo. Então, eu digo para você que nos está assistindo, hoje talvez você esteja passando por momentos difíceis em que fazer conexões ou se comunicar com alguma outra pessoa seja muito difícil para você, por conta de algum trauma que você sofreu, por conta de alguma decepção que você sofreu. Mas lembre-se, há um Criador que está acima de tudo, que não deixou de olhar você, que não deixou de cuidar de você, que você possa se desfazer dessas conexões mal feitas, porque, pastor, nós não temos problema só para nos conectar, mas nós temos problema também para desconectar, Sim. né? O próprio mestre, né? O próprio Jesus, ele precisou se desconectar e nos deixou vários exemplos, né, na Bíblia escrito de que ele se saía da onde ele Sim. estava, se desconectando não somente das pessoas, mas também do ambiente, Sim. porque muitas vezes precisamos desconectar do ambiente. Tem pessoas que elas saem do ambiente, por exemplo, o ambiente de trabalho, e elas não conseguem desconectar daquele ambiente. Sim. Vai para casa e continua conectado ao trabalho. Então, há uma necessidade também de desconectar. Tem pessoas que sofrem algum tipo de trauma, alguma decepção, e essa conexão aprende no passado e ela não consegue mais se relacionar com outras pessoas, ela não consegue fazer conexões saudáveis para que ela possa também desfrutar. Porque uma conexão, o senhor falou logo no começo, que conectar-se é ligar. Sim. Então, quando você chega num ambiente, né, a energia ela está antes. Sim. E aquele ambiente ali está na escuridão. Então, quando você bate então ali o disjuntor, você então conecta, traz a energia, traz a luz para para aquele Exatamente. ambiente, né? Então precisamos ter essa consciência de que uma vez você fazendo uma conexão indevida, uma vez você fazendo uma conexão errada, e isso trazendo transtorno para você, você precisa desconectar. Você precisa ir lá no fundo do teu coração, lá na tua mente, Sim. né, e se desfazer dessa conexão mal feita. E essa conexão, muitas vezes, para ser rompida, é perdão. Você tem que virar a chavezinha do perdão. Você liga a ela e pum, eu perdoo essa pessoa. Eu tive um problema sério, eu tinha muita dificuldade de perdoar antes, doutor Eli, muita, quando era mais jovem. E eu uma vez passei um dilema na minha vida que eu falei, eu tenho que perdoar. E para perdoar você tem que falar. Sim. Tu tem que dizer, pronunciar essa frase. E eu então comecei a pensar assim, bem, então vou falar, e cadê que saía perdoo? Não saía a palavra por nada. E eu lutei. Aí, quando eu consegui falar, eu perdoo fulano de tal, parecia que uma tonelada saiu das costas. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu preparei uma lista de pessoas que eu carregava a lista de conexões erradas, né? Eu tinha uma listagem grande de mágoa, né? E eu Caramba. comecei pessoas que vão te magoando ao longo da vida, né? Sim. E você tem que entender que esse disjuntor tem que ser desligado. Senão você não avança. E aí eu comecei a desligar os interruptores. Eu falei, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo Beltrano. E comecei. Depois que eu acabei naquele dia, consegui descobrir isso. Olha, foi uma maravilha para mim. O peso Sim. aliviou. E eu fui preparado agora para novas conexões. Sim. Um copo só pode receber nova água se a água que está aqui for tirada daqui. Sim. A mesma coisa são as conexões. Eu tenho que me predispor a desligar conexões ruins para ter conexões novas. Sim, sim. Pastor, o senhor falou de perdoar, né? Perdoar outras pessoas que de alguma maneira, trouxe algum prejuízo, algum trauma. E quando você não se perdoa?
olha, né? Não sei o que é pior, né? Porque fazer conexões com pessoas assim, que podem trazer para você algum tipo de benefício. Por exemplo, quando você conectou lá, né, bateu o disjuntor, você teve o benefício da luz, É, não é isso? Então, se perdoar talvez seja tão importante quanto perdoar. Quantas pessoas têm vivido amargamente, têm sofrido, não têm conseguido avançar na vida porque não se acha digno, não se perdoa. Olha, o próprio Jesus, ele se deu na cruz para que você pudesse ter direito ao perdão, para que você pudesse estar na condição de novamente de ser filho dele e não simplesmente criatura. é verdade. A coisa mais importante para fazer ótimas conexões, primeiro, é se conectar consigo mesmo. E o perdão, se auto-perdoar, é uma coisa que vai fazer uma mudança tremenda na vida. E Jesus Cristo nos deu o exemplo. Quando até aquela mulher foi levada em pleno ato de adultério, né? Quer dizer, ela estava cabisbaixa, arrasada. E depois que Jesus Cristo falou, olha, quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. O que ele estava fazendo? Ele estava desligando todas aquelas conexões de acusação. Até que saiu todo mundo. Quando saiu todo mundo, Jesus Cristo virou para ela e falou, onde estão os teus acusadores? Sim. E ela fala, Senhor, todos foram embora. Ele falou, muito menos eu. Quer dizer, Jesus Cristo não está preocupado em te condenar em nada. Pelo contrário, ele te ama tanto que ele morreu por você. Sim. O que ele quer é que você se perdoe. Sim. Você é humano, você erra, você comete falhas, erros. E você se perdoar, você se permite novamente reconectar na vida. Sim. Se reconectar com ele e se reconectar com as pessoas à volta. Amém, amém, pastor. Aquele exemplo que o senhor nos trouxe no último podcast, com relação àquele homem que foi curado, né, e Jesus precisou tirar ele daquele ambiente, Sim. né? Eu também quero fazer, pastor, desse exemplo, a questão de que você precisa muitas vezes sair do ambiente em que gerou essa conexão mal feita, Sim. né? Uma conexão que trouxe algum tipo de prejuízo e as pessoas elas ficam presas ao ambiente. A gente vê que muitos dependentes químicos, né, eles lutam por muito tempo, né, até conseguem ficar, como eles dizem, né, limpo, né, por muito tempo. Mas quando eles, de alguma maneira, voltam naquele ambiente, aquele ambiente faz de novo aquela conexão e ele volta, tem novamente o contato com a droga ou com a bebida. Sim. Então, sair do ambiente, desconectar com o ambiente, também é uma maneira de você se libertar e estar apto a fazer novas conexões. Sim, porque você, quando saiu daquele ambiente, você desligou aquela conexão. Por que a maioria das pessoas, gente, que são viciadas, quando elas retornam, elas caem? Sim. Porque já existe o disjuntor lá. Lembra do disjuntor? Sim, já existe sim. o interruptor. E quando já existe, é fácil de ligar. É só esbarrar nele. Já deve ter acontecido com algumas pessoas que conversando às vezes no ambiente, sem querer, encosta no interruptor, desliga ou liga, né? Isso é normal, já está a conexão ali. Você, então, ter o cuidado é muito maior do que se você for para um outro ambiente. Então, é mais interessante, sai daquele ambiente e não retorna mais nele. Porque aí aquela conexão não vai ter como ser acionada mais. Muito bem, pastor. Pastor, assim, é muito bom ter o senhor trazendo esse ensinamento para enriquecer o nosso podcast, né? Um momento com o Dr. Eli. E eu quero deixar aí uma oportunidade para o senhor dar suas palavras finais para o nosso público. Eu gostaria de dizer para você que todo dia Deus nos permite oportunidades de conectarmos. Tudo depende de como eu vou conectar com essas pessoas. Às vezes um sorriso, às vezes um aperto de mão, às vezes um obrigado. São oportunidades que temos de nos conectar com algumas pessoas que, sabe, lá na frente, pode proporcionar a gente uma bênção na nossa vida. Então, eu te digo, a partir de hoje,
preste bem atenção em todas as conexões que têm surgido na sua vida. Amém, amém. Eu quero dizer a você, deixar aqui minhas palavras finais, que lá no começo, quando Deus fez um homem, a mulher, ele estabeleceu uma conexão. Essa conexão de pai, de filho, né, ela foi quebrada. A Bíblia diz que Deus tirou, né, do meio do jardim, né, para que o homem não vivesse eternamente no pecado. E lá na frente, como essa conexão foi quebrada, lá muito na frente, Deus manda o seu único filho, Jesus Cristo, para refazer essa conexão, dando a você uma condição novamente não de criatura, mas de filho. Então entenda que você precisa fazer essa reconexão, né? Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é que pode fazer você ter essa condição de novamente ser filho do Deus Altíssimo. E que nesse dia, nesse momento que você está ouvindo esse podcast, você possa refletir nisso. Há alguém que está acima de tudo, mas nem por isso ele não se importa com você. Ele te amou tanto, ele te ama tanto, que ele mandou seu único filho para que você pudesse de novo se reconectar com ele. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez e não se esqueça, hoje é um excelente dia para salvar vidas. Pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar no seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado e vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu e sou abençoado e vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama,
vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de